aqui que nós tínhamos o tio e a tia. E essa aqui? Essa aí que eu conheço também como olho muito bom. A gente faz o vento e outra aqui, ó, outra opção. Tem um E essas pedras? Mas depois não vira. Aqui ele pega na beira do... Eu não posso fazer dura, adeus, eu não que vive rolo na mão, adeus. Esse é o meu cavalo, no terreiro do meu pai. Esse é o meu cavalo, no terreiro do meu pai. Dia a dia, o dia inteiro, eu cheguei numa cidade. Dia a dia, o dia inteiro. Rayane, Luísa, olha assim, a gente serve. Ah, opa, desculpa, tem vela. Você, rapaz, não pode filho do baile. Ela tá me namorando, não pode filho do baile. Ela tá me namorando, tem minha noite por diante. Ela já passou com outro, tem minha noite por diante. Ela já passou com outro. Depois é que meu momento eu vou morar de madrugada. Esse é o meu cavalo, no terreiro do meu pai. Esse é o meu cavalo, no terreiro do meu pai. Minha mãe me perguntou, meu filho pra onde vai? Minha mãe me perguntou, meu filho pra onde vai? Foi aí. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no nosso Quilombo, né? A gente vai fazer a atividade aqui, começar um pouquinho antes, depois fazer a atividade da dança cultural nossa. A gente sempre fica muito satisfeito de receber grupos aqui, pessoas, né? Vocês, visitantes, porque é uma maneira também de divulgar uma comunidade quilombola. Uma maneira de contar a história do Brasil que a comunidade não conta, né? Porque quando se fala em comunidade quilombola, muitas pessoas não sabem de quem a gente fala. A gente está falando do navio negreiro, né? As pessoas que vieram do navio negreiro, situação difícil, muitos não conseguiram chegar ao destino. Muitos ficaram pelo meio do oceano por aí afora. E aqueles que conseguiram passar e chegar ao destino, chegando aqui para ser escravizado. Esse povo escravizado, trazido lá dos seus berços, da onde eles nasceram, e trazer no lugar para ser escravizado. Os escravos não queriam ser escravos. Foi escravizado, forçado aos trabalhos escravos para beneficiar poucos, né? E aí também teve uma lei que libertou esse povo. A Lei Áurea libertou eles, né?
A Lei Áurea libertou? Não. Esse povo libertado pela Lei Áurea, aí acaba tudo. Ninguém se fala mais. Ou seja, o livro didático não conta depois da Lei Áurea. O que aconteceu com os negros? Voltaram para a terra dele depois do Paulo Liberdade? Morreu tudo. Estão acessando políticas públicas para saúde, educação e tudo mais. Ninguém sabe mais, ninguém sabe contar a história desse negro depois da tal liberdade. Libertos são libertos, livres, mas não te dou educação, não te dou moradia, não te dou trabalho, enfim. Estão livres. E nem das lutas que aconteceram antes. Nem da das ficção lutas. da Lei Áurea. Isso, nem Então da nem luta. antes, nem depois. É bem isso. E aí, estamos nós aqui, em comunidade remanescente, contando a história do Brasil que o livro não conta. Então, por isso a importância da gente fazer uma fala igual a essa, para passar de fato que tem em nós. Onde for os negros, nós estamos aqui, resistindo várias situações, vários preconceitos, vários racismos, infelizmente. Dizer também que ser escravo ainda não acabou, ainda nós continuamos sendo escravizados, né? Só não tem aquele chicote que bate, que doía muito, mas o que dói mais hoje é a caneta, a famosa canetada de fazer com que corte e tire acesso à política pública da comunidade. A falta de assinar um documento que comprove, que assegure a vida e o bem-estar social, às vezes não acontece. Não estou aqui falando de bandeira política. Estou falando de um sistema que não beneficia por quem mais precisa. Tá? Mas enfim, Quilombo Sapatu nós vemos outras comunidades. Nós, todos da comunidade quilombola, aqui 14 comunidades quilombola ao entorno aqui, né, vivendo da agricultura, do turismo e do artesanato. A agricultura, de tempos atrás, o sistema ambiental falava que era proibido, que não podia fazer o sistema de derrubar uma vegetação. O sistema de roça quilombola é o sistema de coivara. Para vocês entenderem o que é coivara, a roça de coivara é que você pega a vegetação toda lá, ó, uma parte, lógico, não toda, derruba no chão, queima e planta naquele local. Se você for olhar assim, nessa fala, assim, visualizar lá e olhar essa fala, você fala, não, é proibido mesmo. Não posso desmatar. Mas o sistema agrícola faz com que isso dê certo. E foi aprovado e comprovado. Hoje, o sistema agrícola quilombola, manejo de roça, é reconhecido pelo IFAM como patrimônio da humanidade. Por quê? Derruba essa vegetação aqui, trabalho por 4 anos aqui, vou para outro espaço e assim faz um rodízio. Então você tira da floresta, sustento para você, também consegue conservar ela. Mas essa roça de coivara é feita com consciência. Não posso, nessa roça de coivara, desmatar em cima da cabeceira d'água, ou em cima do rio. Temos que dar aquele espaço para o rio, espaço para a nascente, para poder fazer a roça de coivara. E também uma coisa muito importante que sai dessa roça de coivara é a produção. A produção orgânica, saudável, sem nenhum químico agrotóxico. Por que disso? Aquela vegetação caída no chão, tem a serrapilheira ali, serrapilheira, aquela folhagem que fica seca por baixo, aquela vegetação cai em cima, coloca-se fogo. O fogo queima toda aquela porção de produtos e coisas ali, e tem a cinza que vem do micro-organismo ali que está queimado junto, então aquilo forma adubo. Esse adubo serve para ter uma agricultura saudável sem nenhum químico agrotóxico. Né? Esse adubo, aonde você não está falando, não, quando você queima uma certa vegetação, afeta não sei quantos metros abaixo do sol. Não é verdade. Essa queima, ela acessa só 5, 6% da serrapilheira. Queima só o necessário para que possa produzir seu alimento. Então, assim, hoje é reconhecido pelo IFAM como patrimônio da humanidade a maneira de fazer roça. Eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês controlam o fogo para ele não se espalhar na hora que vocês fazem a queima? Acero, boa pergunta. Acero. Eu tenho uma porção de terra que posso cultivar ali. Aí você vai pro lado de fora. Você tem um quadrado, você limpa ali, limpa aqui, limpa esse quadrado aqui. Carpinando, limpando, né, para não deixar o fogo passar na floresta. E quando pega fogo na mata, assim, nunca é um negócio dessa plantação velha? Não.
Quando pega fogo na mata, assim, ou é um fogo criminoso ou é alguém que não fez certo. Porque da maneira que o Global faz roça, ele faz e não, o fogo não passa para frente. Aí tem que ter esse cuidado. E é cuidado da regeneração. Por 4 anos que eu trabalho aqui, eu saio desse espaço, vou para outro espaço e esse aqui vai crescer. Então eu faço um controle e um manejo no geral. Então eu tenho a vegetação, tenho alimento, tudo preservado do que vocês estão vendo aí. E isso é uma maneira de fazer roça, um tipo de roça cuidado. Tá? A roça cuidada também, que começa todo o processo da roça, da agricultura, que vai chegar no ponto que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Que vai chegar na dança cultural. Por quê? Quando se fazia um mutirão, puxirão, mais fácil nossa língua, o pessoal fala de mutirão, mas não é mutirão, puxirão. Puxirão que é uma reunida de pessoas para fazer agricultura. Eu vou convidar o compadre, a comadre para ajudar a plantar o arroz, o feijão, o milho. Porque a questão financeira da época, nem todo mundo tinha um dinheiro para pagar. Camaradas, assim. Então esse entendimento de chamar essas reunidas, os amigos, parentes, compadres e comadres para fazer uma apresentação. E assim trocavam-se dias. Senta lá. Trocava dias. E assim que comentava a situação. Então, aqui hoje, nós vivendo na agricultura, no turismo e no artesanato, e a resistência. A resistência é muito grande. A gente tem que resistir. Resistir e buscar projetos para que atenda a comunidade quilombola. Mas quando você vê uma escola, um posto de saúde, qualquer benefício dentro do comunidade quilombola, não é porque o governo é bonzinho, não, que não ali. Isso é luta. Muita luta. Vou citar uma luta delas aqui com a escola técnica que temos hoje no Quilombo. Uma escola técnica lutou muito tempo para conseguir a escola. Conseguiu a escola. Em 2014 foi inaugurada, eu tive a honra de, junto com os outros meus amigos, me formar agroecólogo, né? Fazendo agroecologia nessa escola. Só que foi o único curso que praticamente existiu da época. Então hoje nós estamos em 2025. Conta 2014 para 2025. 11 anos. 11 anos que começou a fomentar, a voltar a funcionar agora. Nesse ano. Parada. Mas não parada porque não tem curso, não tem aluno. Tem aluno, tem professor. Quando tem professor, não tem transporte. Não tem transporte, não tem, enfim. Então tem várias situações políticas que cada pessoa... Isso, e a caneta funciona aí. Nesse sentido, a gente vive no Vale do Quilombola, não é tão fácil viver no Vale do Quilombola, porque qualquer liderança, ele não pode ficar tão... Então, ele tem que andar sempre esperto. Alguém viu falar da mãe Bernadette na Bahia? Sim. Uma quilombola assassinada, né? Ah, sim. Aham. Não é diferente da gente. Nós, como liderança quilombola, nós estamos a mercê disso. Aqui nós temos um companheiro, aqui na comunidade vizinha, que foi morto, foi assassinado em 2011. Nós estamos em 2025. Até hoje ninguém sabe quem fez, ninguém achou o corpo do cara, nem para a família falar assim, estou treinando um ente querido. Né? Então isso é comum, tá? É comum a gente estar falando aqui hoje, como liderança, talvez amanhã você volte aqui, talvez hoje não está aqui. Então isso deixa a gente com medo. Mas isso é opressão por falta de título. Nós não temos título da terra ainda. Os caras aproveitam, vocês não são donos da terra. Aí tem essa opressão. Quando um título, uma regulação fundiária acontecendo, sana toda a situação. Seria, aí podia falar, isso aqui é nosso e ninguém mais entra. Até hoje a gente sofre muito opressão de terceiros, até de próprio, alguns órgãos aí entre aspas, do governo. Né? Não é aqui bater também no Estado, mas é falar que tem órgão que ainda nos oprime. Vou citar a questão da Fundação Florestal, né? Que anda por aqui multando as pessoas. Impedir de fazer um roçado. Impedir de tirar o alimento da roça. Ainda existe isso. Então isso é luta cada vez, todo dia.
Eu acho que quando você tem a vitória hoje, amanhã tem outro problema na porta para resolver. Então essa é a situação de comunidade que eu moro. Ainda lutando pelo seu direito, que às vezes não é alcançado, lutando por todos os objetivos de trazer melhoria para o povo, que não é tão fácil fazer isso. E quem faz isso ainda fica ameaçado às vezes. Então, nesse caso aí, que você está falando, você acha que é um medo que eles têm de poder liberar isso e você... Então isso também tem uma outra resposta. Então se é vagabundo, como produzir? Se produz porque trabalha. Então essa fala de ser vagabundo não serve para nós. Nós somos trabalhadores, temos nossa agricultura com responsabilidade. A agricultura de subsistência. A agricultura que respeita o rio, que respeita a fonte de água. Quando se fala em água, fala de vida, não é? Porque se não fosse água, não estava nem nós aqui. E é por isso que o nosso pai, o nosso bisavô, nossos avós falavam, ó, não desmata a cabeceira d'água, não acabe com o rio, porque você pode não ter água futuramente. E isso meu avô ensinou para mim, esse meu pai ensinou para mim, que eu ensino meus filhos e os filhos sempre para netos. De geração para geração, para a gente... Eu não entendo pintar. Olha, só porque o pessoal está pondo hoje em dia, hoje, não estamos, né? O governo pediu para não jogar mais. Bacana. Como manter as suas tradições de roça, de cultura, para essa juventude mais nova aí? A gente está começando a recuperar de volta isso. Por quê? Porque até então nós não tínhamos na escola o ensinamento de comunidade quilombola, né? Onde nossos professores, a maioria, não era de quilombo, né? Não era pessoa que conhecia a realidade. E isso que você falou é bastante triste, que a gente perdeu uma parte desse negócio e agora retomou. Porque o professor que dava aula para nossas crianças era aquele professor que falava assim, ó, ou você estuda ou você vai ficar na roça. Esses professores que ensinavam dessa maneira, nossos filhos, ó, você tem que trabalhar, senão você vai ficar na roça o tempo inteiro. Mas por que eu não posso ser um doutor e ter meu roçado? Por que eu não posso ser um médico e ter meu roçado? Então essa fala é um pouco das questões do racismo, do preconceito que tira direito das pessoas. Né? E assim a gente vem perdendo há bastante tempo, agora está retomando. Essa igual aqui na escola de quilombola, tem professor já que dá dando aula, que são nossos quilombos, e nós começamos a reverter esse quadro e falar, não, peraí, eu posso ter um filho que possa ser um doutor, um médico, um advogado, que trabalha na roça. Ou um administrador de empresa, que administra sua lavoura, sua plantação. Então ele começou a falar isso para a sociedade. E hoje está incluindo um pouco nessa grade curricular, essa é a batalha nossa para colocar no Estado. De repente era Porque eu vejo dificuldade nessa juventude de manter as tradições. Na minha cidade, por exemplo, tem um grupo chamado Caiapó, que é um grupo de índios. Quem está formando esse grupo são só os mais velhos. Rara a exceção de um ou outro netinho lá que vai. Mas se a criançada não aderir a esses costumes, acaba morrendo essas tradições. Exatamente. Festa junina, ninguém mais dança festa junina. Querem dançar aquele country lá, aquela coisa. Né? Antigamente a gente dançava festa junina. Exatamente. Não é? Acabou quase. Veja A bem, criançada acha que é mico agora dançar festa junina, essas coisas. Eu coloco o preconceito e o racismo para dizer nesse sentido, da maneira de acabar com a cultura, é fácil nesse sentido. O pessoal acaba com a cultura, é fácil. E vou falar mais só para uma base para você entender. Hoje nós deveríamos ter uma parteira dentro de uma equipe médica, dos nascimentos. Tá? Porque seria legal ter, vamos falar de 80% de parto normal, que deveria ser assim, deixar 20% para necessidade, tem aquela necessidade que precisa. Mas se fosse 80% de parto normal e 20% algum de cesárea, vamos dizer assim, acho que a vida seria bem mais saudável do adulto possível, né? Do ente querido das crianças. Né? Um dia nós chegamos lá. Deus quiser, e a gente pensa, e acho que está começando a fluir, de colocar uma parteira em cada equipe médica. Que seria o conhecimento tradicional dentro de uma situação da medicina que precisa de muita recuperar muitas coisas. Até a questão do leite materno, né?
A criança que tem alimentado no leite materno, ele já está isento, assim, entre aspas, vacinado por muitos tipos de doenças, vamos dizer assim. Né? É isso a questão. Então, uma hora tem que chegar a isso. Eu quero só finalizar minha fala e ir para a música, falar assim também, que o preconceito racismo acabou com aquele, sabe aquela pessoa, aquele senhor, que era o raizeiro, vamos dizer assim, que fazia garrafada para a criança lá que estava com uma moléstia, assim, um susto, um quebranto, essas coisas, né? Isso, essas crianças, nós vivíamos nisso, eu peguei uma parte disso aí. E por que acabou isso? Eu falo que eu relaciono o preconceito e o racismo, por quê? Porque quando alguém fazia isso, o cara era taxado de macumbeiro, feiticeiro, que só fazia mal. Quando não é verdade. Ele está fazendo uma cura de uma criança, a cura de uma... É isso, porque tudo que está na farmácia está aqui no meio do mato. Ninguém vai falar o contrário, porque é isso. Tudo está aqui no meio do mato, dentro da farmácia. Agora, aqui, com conhecimento, nós temos muitas pessoas aí do conhecimento, vieram me ensinar, nós não precisamos ir do médico todo dia, da farmácia todo dia. Né? Tem muitas coisas que se curam aqui. E nós temos pessoas capacitadas para isso. Né? Aqui nós temos o grupo Yamaruca aqui, né? Daqui a pouco eu apresento o nome dele para fazer agora para vocês. Então aqui tem um conhecimento nesse sentido. Né? Não há necessidade de farmácia todo dia, comprar remédio todo dia na farmácia. Aqui não gostamos da medicação. A nossa medicação. Então é isso. Então nós, um dia...